Devocionais a Bíblia toda em um ano. Hoje, Salmos 140 a 144. O Salmo 140, composto por Davi, é mais um dos salmos de clamor a Deus pelo socorro. Davi começa clamando a Deus por auxílio. Senhor, livra-me dos maus, protege-me dos homens violentos que planejam o mal em seu coração e vivem provocando conflitos. Conforme a sequência do salmo descreve, esses homens agem em secreto, arquitetando seus planos, então colocam em prática essas obras mal intencionadas. Os versos 4 e 5 se tratam de uma oração por proteção. Diante das ameaças, Davi pede que o Senhor o guarde das mãos dos ímpios, que o Senhor assim o proteja dos homens violentos. Após essa oração, Davi reafirma sua confiança no Senhor. Diga ao Senhor, Tu és o meu Deus, escuta, Senhor, a voz das minhas súplicas. Ó Senhor Deus, força da minha salvação, Tu me protegeste a cabeça no dia da batalha. A parte final do salmo é uma nova oração seguida pela reafirmação da confiança no Senhor. Davi pede que o Senhor faça com que caiam sobre os seus inimigos brasas vivas e sejam eles atirados ao fogo. E ele conclui, sabendo que o Senhor o defenderá. O Senhor defenderá a causa do oprimido e o direito do necessitado. Ele reafirma a confiança em Deus. Esse salmo aponta para Cristo, pois Cristo é justamente o justo que foi oprimido pelos ímpios. Aquele que sofreu para que nós, que sofremos o domínio do pecado, fôssemos libertados, a fim de que fôssemos salvos, aqueles que clamam por justiça. Cristo veio salvar todos aqueles que desejam que a justiça seja reestabelecida nesse mundo caído. O Salmo 141 está fortemente ligado ao salmo anterior, ao Salmo 140. Assim como o anterior, esse é um salmo de Davi, em que ele clama pelo socorro do Senhor. Ele começa dizendo, Senhor, eu clamo a Ti, apressa-te em me socorrer, inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Após esse apelo inicial, Davi realiza então uma oração para 3 causas diferentes. Inicialmente, ele ora por sabedoria. Ele pede que o Senhor ponha guarda à sua boca, que o Senhor não permita que seu coração se incline para o mal, que o Senhor use o justo para feri-lo e repreendê-lo, a fim de que assim ele aprenda a sabedoria. Em seguida, ele continua orando pela vingança do Senhor, para que o Senhor faça justiça contra os ímpios. É isso que ele fala no verso final do versículo 5. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade. E a última oração desse salmo é pelo livramento. Guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam iniquidade, que os ímpios caiam nas suas próprias redes, enquanto eu escapo ileso. A oração do salmista por uma boca pura, pela sabedoria, encontra seu cumprimento em Cristo. Cristo é o homem perfeito, aquele que sempre agradou ao Pai, o homem sábio. Cristo é a sabedoria personificada, e por isso esse salmo aponta para ele e nos ensina a buscar a santidade que procede dele. Que ao depositarmos nossa fé nele, cresçamos em santidade, à sua semelhança. O Salmo 142 é mais um dos salmos de Davi. Este é um salmo didático, onde Davi traz uma lição a partir da sua experiência quando estava na caverna. Provavelmente se trata da experiência de Davi na caverna de Adulão, enquanto fugia de Saul. Por isso, esse salmo é marcado por um forte clamor pelo auxílio do Senhor. É um salmo marcado por muita tristeza e o reconhecimento da confiança no Senhor. Nos versos 1 a 4, Davi expressa o seu clamor ao Senhor. Ele diz que ergue a voz ao Senhor e clama, e com sua voz suplica ao Senhor. Ele derrama diante dele a sua queixa, a sua presença e expõe a sua angústia. A segunda metade, dos versos 5 a 7, é iniciada com a confiança de Davi. Tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Em seguida, ele novamente clama a Deus. Atende ao meu clamor, pois me sinto muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. O sofrimento de Davi na caverna de Adulão aponta para o sofrimento de Cristo, quando também foi abandonado no Getsemane, próximo da sua entrega para ir à cruz. Ali, o nosso Salvador clamou solitário ao Pai. Apresentou o seu sofrimento, sua angústia, suou gotas de sangue, como registra o evangelista Lucas, enquanto os discípulos dormiam. O ensino de Davi nesse salmo é justamente que o crente pode confiar no Senhor. Mesmo em momentos de solidão e de abandono, o crente pode ter a confiança de que o Senhor está atento à sua voz e disposto a ouvi-lo e obedecer e cuidar dele.
E isso é reafirmado pela obra de Cristo, pois é por meio de Cristo que nós podemos desfrutar de misericórdia e graça em ocasião oportuna. O Salmo 143 dá sequência a essa linha de salmos de Davi em clamor a Deus. Este é o último salmo de penitência. Além disso, é um salmo que compreende muito da teologia de Paulo, que prepara o caminho para a graça que será apresentada no Evangelho, no Novo Testamento. Inicialmente, esse salmo apresenta um pedido de misericórdia ao Senhor. O verso 2 afirma: não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Em seguida, o salmista expressa sua perseguição, uma perseguição que visa a sua destruição, e por isso a sua alma está esmorecida, o seu coração se vê turbado. O que fortalece nessas circunstâncias é se lembrar da misericórdia do Senhor no passado, de como o Senhor foi bondoso com ele. Por isso, o salmista pede para que o Senhor responda depressa, pois a ausência do Senhor aumenta a sua aflição. Os versos finais ecoam a abertura desse salmo. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome. Por amor da tua justiça, tira minha alma da angústia. Ao longo desse salmo, o salmista reconhece que não há ninguém que seja justo, não há ninguém que mereça a misericórdia do Senhor. Por isso, ele clamou a Deus para que não seja julgado conforme a sua justiça. E isso antecipa o Evangelho, pois agora os que são em Cristo não são julgados pela sua perfeição, pela sua justiça, mas sim pela justiça de Cristo. Pela obra de Cristo, nós somos justificados e agora temos paz com Deus. O Salmo 144 é dividido em duas partes. Os primeiros versos, dos versos 1 a 10, consiste em uma oração pessoal do rei para auxílio. Em seguida, dos versos 11 até o final, há uma transição, uma mudança para as bênçãos do Senhor para o seu povo. Assim, Davi começa esse salmo louvando ao Senhor. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que treina as minhas mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Nos versos 5 a 8, Davi ora por livramento. Pensando justamente em suas aflições, ele agora se dirige a Deus pedindo que o Senhor intervenha. E essa primeira parte se encerra com um cântico de ações de graças de Davi, feito nos versos 9 e 10. O verso 11 é uma oração de renovação, é uma transição para a próxima fase. E assim os versos 12 a 15 declaram a bênção do Senhor para todo o povo. Com a frase final, bem-aventurado o povo a quem assim sucede, sim, feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. A oração de Davi, pessoal e pelo seu povo, reflete a vinda do nosso grande rei. Davi esperava pela vinda do Messias e agora nós temos a plena realização desse reino. O reino de Cristo já está estabelecido e agora ele intercede pelo seu povo. Ele abençoa o seu povo. Portanto, o verdadeiro sucesso e segurança da igreja não está nos poderes humanos e políticos, mas sim no nosso grande rei. É nele que devemos confiar.